porque o presidente Lula nomeou o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto, como ministro interino da pasta. Com a decisão, o presidente sinaliza que pode demorar a escolher o sucessor definitivo de Ricardo Lewandowski, que pediu demissão do cargo. Lula quer dividir o ministério, criando uma pasta exclusiva para a segurança, mas ainda avalia as condições para isso. Mesmo antes da definição, já há uma disputa pelas vagas. Manuel Carlos tem o apoio de Lewandowski para ficar no comando da Justiça, mas também está no páreo o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva. O senador Rodrigo Pacheco, que deve deixar o PSD, voltou a ser citado para o cargo, mas tem dito que não quer um prêmio de consolação depois e ser preterido para Lula para uma vaga no Supremo. Ele ainda quer a vaga no Supremo. Já a vaga para o Ministério da Segurança Pública, os mais cotados são o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho. E aí, Ricardo, eu queria comentar sobre isso, porque a gente está em ano de eleição. Escolher o ministro significa que começa o jogo aí, o troca-troca, né? Ó, vou dar aqui um cargo para você, mas eu preciso do seu apoio na campanha. Como é que essa escolha, não só do ministro da Justiça, mas também de uma nova pasta de segurança, que é um assunto que vem muito sendo falado nos últimos dias, segurança pública, né? É uma pasta que, na minha opinião, já deveria ter sido criada há muito tempo, mas que agora decidiram, por acaso, criar essa pasta no ano da eleição. Então, é mais uma pasta para nomear alguém, enfim. Como é que essas escolhas vão influenciar aí na campanha, principalmente do Lula, porque é ele que vai escolher, para 2026, hein, Ricardo? Me parece que existem várias questões que estão envolvidas nesse tema. A primeira delas é que a pauta da segurança pública, ela evidentemente é uma das maiores preocupações da população brasileira, porque convivemos com um cenário de insegurança crônico. Eu sempre digo, até já falei aqui no UOL, que todos nós ou já fomos assaltados ou pelo menos conhecemos alguém que já foi assaltado. Então, sem falar em outros crimes de outras ordens. Então, essa é uma pauta que, embora seja prioritária para a sociedade brasileira, ela não vem sendo enfrentada pelo poder público da maneira adequada. Não apenas pelos governos petistas, mas mesmo pelo governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso, ou pelo governo Temer e mesmo pelo governo Bolsonaro. Então, a gente tem um cenário, historicamente, que a gente tem uma extrema-direita histriônica em relação a esse tema, defendendo aquele velho adágio popular de que bandido bom é bandido morto, agora falando em tratar crimes como narcotráfico, como crimes de terrorismo, o que não ajudaria em nada a resolver o problema e até aumentaria a nossa vulnerabilidade externa. E, ao mesmo tempo, uma esquerda que historicamente teve muitas dificuldades de lidar com essa questão, não sabendo exatamente por onde agir. Me parece que, nesse momento, além da questão eleitoral que foi corretamente apontada, talvez agora esteja havendo uma noção mais clara por parte do governo Lula de que essa pauta precisa ser enfrentada, de que é necessário, sim, criar o Ministério da Segurança Pública, ou pelo menos uma ala do Ministério da Justiça que lide diretamente com esse tema, não apenas pensando em 2026, mas eu olho até para o futuro, pensando muito num eventual novo mandato do presidente Lula, um segundo mandato seguido ou um quarto mandato. E, nesse sentido, é claro que o presidente Lula ele não quer se apressar na escolha do próximo ministro, porque ele sabe da importância dessa questão. Porque me parece que a sua intenção é escolher alguém não apenas para ficar um ano no ministério, mas alguém talvez para ficar 5 anos, ou alguém para ficar mais tempo, alguém que possa deixar um legado. Inclusive, claro que não é o tema da tua pergunta, mas me parece que o Rodrigo Pacheco aí, ele está agindo muito mais por ego e não está pensando de maneira estratégica, porque o Ministério da Justiça, ele não é um prêmio de consolação, ainda mais no momento como o atual, em que essa pauta está sendo cada vez mais escrutinada pela população brasileira, isso seria, sem dúvida, uma excelente oportunidade para que ele se tornasse um ministro do STF, para que ele fosse a próxima escolha, caso, claro, o presidente Lula vença as eleições do ano que vem, e ele é o favorito, pelo menos até o momento. Então, me parece mais um daqueles casos em que a pessoa toma decisões com base no ressentimento, no ego, e não consegue analisar as questões com mais clareza, porque
fica com uma postura um tanto quanto afoita, querendo um ganho imediato e não enxergando que muitas vezes são oportunidades muito boas para que no futuro os seus desejos sejam atingidos. Tudo depende do ponto de vista, né, Ricardo? Quer dizer, está faltando um pouco de estratégia aí pro Rodrigo Pacheco para entender aí se vale a pena ou não assumir esse ministério e tentar pensar lá na frente. E, Beto, o Ricardo levantou aqui uma questão muito importante, que é como a esquerda e a direita trataram a segurança pública nos últimos anos. Quer dizer, a esquerda teve dificuldade e a direita acabou fazendo barulho por conta disso. Só que aí veio o Guilherme Derrite fazer um texto super polêmico do projeto antifacção. E aí, essa polêmica toda fez com que o governo federal começasse a ver com outros olhos essa questão. Você acha que o presidente Lula, aproveitando aí ano de eleição, começou a surfar nesse assunto por conta desse texto polêmico do Guilherme Derrite, Beto? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro só um comentário, eu estou absolutamente de acordo com o Ricardo. Muita suscetibilidade da parte do Rodrigo Pacheco, muito melindre, porque um ministério tão importante, né? Ser candidato a governador de Minas Gerais, ele achou que foi uma desfeita, agora isso é prêmio de consolação. Eu gostaria de ter 10% da autoestima do Rodrigo Pacheco, né? Que eu acho que já se via ministro do Supremo, um senador de primeiro mandato que vira presidente do próprio Senado. Acho que talvez isso tenha, né, subido um pouco a cabeça, e eu acho que estou de acordo com o Ricardo. Se ele olhasse de uma forma estratégica, ser ministro da Justiça é importante. Outro ponto importante, essa separação, Leandro, eu estou contigo, tinha que ter ocorrido há muito tempo. Não tem sentido, dado o grau da prioridade e complexidade do enfrentamento ao crime organizado e a questão da segurança pública na agenda do dia a dia de todos os brasileiros. A gente teria que ter um Ministério de Segurança Pública há muito tempo. Não dá para cuidar de questões de justiça e segurança pública com a mesma prioridade, o mesmo ministro. Seria importante essa separação. Mas lembremos, Dino e Lewandowski, que foram os dois primeiros ministros da Justiça do Lula nesse terceiro mandato, os dois exigiram para assumir o ministério que não houvesse essa separação. Então, a recomendação ao presidente Lula é que ele separe os ministérios primeiros antes de convidar alguém. Ou então, quem sabe, o Pacheco vai falar, eu vou para a justiça, mas só se mantiver as duas questões juntas. Agora, quanto ao que você pergunta especificamente, Leandro, eu acho que a esquerda teve muita dificuldade. Como você falou, nos últimos anos a esquerda tratava a questão da segurança pública como é importante zelar pelos direitos humanos, e aí o povo falava, tá bom, mas e aí quem que resolve meu problema diário, cotidiano, quando eu saio de casa? E a direita e a extrema-direita, um discurso fácil de populismo punitivista, do prende, bate, arrebenta, benta, bandido bom é bandido morto. Mas, infelizmente, quando a gente olha para os indicadores e para os números, no Brasil inteiro, a questão da segurança pública é um drama, é dramática. Então, nem esquerda nem direita nunca apresentaram solução, mas pelo menos discursivamente, a direita apresentava um discurso que conectava com a indignação popular, de que a bandidagem não podia se sair, né, de uma forma tão exitosa com a sua criminalidade. A esquerda não tinha discurso e ela resistiu, o governo Lula resistiu muito, tanto que o presidente Lula não criou um ministério, evitava, tinha, né, digamos assim, uma verdade na esquerda que dizia é melhor não enfrentar esse debate, porque esse debate é ruim, a direita tem um discurso populista fácil, e eu acho que o Lula, não é que ele se aproveitou, ele foi empurrado pelas circunstâncias a entrar nesse tema, e claro, a partir dos erros dos adversários começou a se aproveitar. Então, o projeto do Derrite, obviamente, era uma aberração que o Senado corrigiu e que agora tem uma PEC da segurança, que o ministro Lewandowski deixou, que poderia ser uma coroação para o presidente Lula. Mais importante que isso foram as operações Carbono Oculto, sobretudo, e as suas derivações, que enfrentaram o crime organizado. Aonde? Aonde mais dói, no bolso, né? Desmontando o famoso siga o dinheiro, follow the money. Foi o que essas operações fizeram e pegaram o rastro de abastecimento financeiro do crime organizado. Muito mais efetivo que um populismo punitivista com o massacre, por exemplo, que o Castro promoveu no Rio de Janeiro, mas que tem um apelo popular muito forte. Então, assim, eu diria que essa agenda estará
como uma das principais agendas desse ano eleitoral. Quem vai, historicamente, é uma agenda que a direita coloca e colocará com uma forma de dizer que eles são os únicos que querem enfrentar a bandidagem e que a esquerda passa a mão na cabeça de bandido. O governo agora, com a PEC da segurança, com esse projeto corrigido do DERIT, que se aproxima muito do que o Lula queria na PEC da segurança, com operações como a Carbono Oculto, desbaratando financeiramente o crime organizado, poderia haver espaço para a esquerda e para o governo apresentarem uma visão alternativa. Sobretudo se criar um ministério, ainda que possa parecer eleitoreiro, mas eu acho que, como dizia o Ricardo, um ministério que pode ser criado agora, mas que deve ser a regra do Brasil daqui para frente, seja quem for o próximo presidente. Então, acho que os erros da direita permitiram que a esquerda começasse a voltar a ter lugar de fala nesse debate. Ainda que a direita, quando faz uma operação, um morticínio, como foi feito no Rio de Janeiro, recupera o protagonismo da agenda. Mas não dá para fazer morticínio, né, cada final de semana. Então isso dificulta, enquanto as operações de investigação da Polícia Federal trazem resultados importantes. Eu acho que o tema estará na agenda e a esquerda diminuiu a diferença que tinha em relação à direita. Agora, quem vai conseguir impor de melhor forma essa agenda, eu acho que está por ver. Se a direita sai na frente, como sempre, na agenda, a esquerda vai conseguir empatar esse jogo, dar a volta por cima? É difícil, mas agora pelo menos está jogando. Antes estava perdendo por WO. Beto, é que essas decisões importantes sempre são tomadas em anos de eleição, né? Seja da direita, seja da esquerda, enfim, pasta de segurança pública já deveria ter sido criada há muito tempo, até porque eles já sabem que o tráfico no Brasil está em todos os estados, praticamente. A droga vem de fora, ou seja, é tráfico internacional abastecendo as facções criminosas no Brasil. Então, é um problema geral, não é um problema só do Rio de Janeiro, depois que a gente viu aquela operação ficou mais evidente, mas é um problema do Brasil, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou essa semana, durante uma cerimônia no Planalto, que o presidente Lula vai promover essa mudança, mas que isso depende da PEC da segurança, né? Que isso ele não conseguiria fazer isso sem essa ferramenta. E aí, abre aspas, eu vou trazer para vocês aqui a fala do Rui Costa. Ele disse o seguinte: criar uma pasta de segurança sem essa ferramenta fica muito esvaziado, vai ficar apenas na retórica. E o presidente não quer fazer nada para ficar na retórica. Então, ele criará o ministério assim que o Congresso Nacional aprovar a PEC, porque aí terá ferramentas necessárias para o governo federal, em parceria com os estados e com os municípios, atuar na segurança pública, fecha aspas. Ele disse isso essa semana durante uma cerimônia, Ricardo. Não te causa espanto? Espanto eu diria que não, né? Porque todo mundo já sabe que isso vai acontecer em ano de eleição. Mas é curioso, isso não pode depor contra o governo criar essa pasta só no ano da eleição, sabendo que só essa semana saíram várias pesquisas mostrando que as pessoas estão quase metade da população está mais preocupada com a violência, com a segurança pública, do que com outros setores, como saúde, educação, enfim. Quer dizer, a segurança, ela é o principal problema hoje do Brasil. Isso não pode depor contra o governo federal, criar essa pasta em ano de eleição? De novo, aqui eu queria seguir a fala do Beto, né? Tudo uma questão de perspectiva, né? Eu não tenho a menor dúvida de que existe sim uma preocupação eleitoral. Até porque, no momento do episódio do morticínio que ocorreu no Rio de Janeiro, a popularidade do Lula imediatamente caiu naquele momento. E o governo sabe disso. O governo sabe que essa pauta coloca em risco a chance de ser reeleito. Então, me parece que sim, como o Beto muito bem colocou, o governo foi empurrado para essa questão e também foi empurrado por razões eleitorais, porque sabe que corre o risco de perder uma eleição que talvez seja relativamente tranquila se não conseguir enfrentar adequadamente essa questão. É claro que o ideal seria que esses temas não fossem motivados pela agenda eleitoral, mas isso, honestamente, me parece impossível de acontecer. Nós vivemos no Brasil uma democracia liberal com eleições a cada 4 anos e, mais do que isso, com a possibilidade de reeleição. E nenhum partido político e nenhuma democracia liberal no mundo inteiro está confortável com a possibilidade de perder eleições. Então, infelizmente, as eleições são, sim, um impulso para que se tomem medidas. E eu considero que, já que vivemos
nesse sistema, que é sim bastante imperfeito, pelo menos que a gente aproveite isso. Melhor que seja criado no momento no momento eleitoral do que não seja criado em momento algum. Houve outras eleições em que isso não aconteceu. Então, pelo menos que agora haja uma sinalização nesse sentido. E aqui, o que me surpreende até nessa questão é essa barganha que o presidente Lula está tentando fazer. Isso me parece muito bem feito. Historicamente, o presidente Lula ele tem um pouco de dificuldade de fazer enfrentamento no âmbito político. Embora muitas vezes ele adote um discurso mais confrontativo em relação aos seus adversários, na prática ele tem muita dificuldade de fazer enfrentamentos. Ele sempre prefere negociações num nível mais miúdo, imaginando que isso possa ser efetivo para que ele implemente os seus projetos. Agora, ele está passando a bola para o Congresso. Olha, de nada adianta a gente criar um Ministério da Segurança Pública que não tenha os instrumentos necessários para executar os seus planos. E, portanto, vocês precisam aplicar, vocês precisam aprovar o projeto, a PEC da segurança pública. E aqui, de novo, não estou nem entrando no mérito se essa PEC é fundamental ou não para a aprovação, para o funcionamento de um eventual novo Ministério da Segurança Pública. Mas sim me chama a atenção que dessa vez o governo Lula está partindo para o enfrentamento contra o Congresso e colocando a bola para ele. Oxalá tenha sucesso, que seja aprovado a PEC e que, na sequência, seja criado o Ministério da Segurança Pública.